Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Jorge Jesus, porque é um tema bastante amplo. Aliás, até hoje o vídeo do Jorge Jesus, quando foi contratado pelo Flamengo, é disparado com mais visualizações aqui no canal. Então convido você a se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho e deixar no comentário aí. Quero saber a opinião de vocês. De que forma o Jorge Jesus deixou uma marca no futebol brasileiro? De que forma o time do Flamengo do Jorge Jesus marcou esse período também? Porque eu acho que tem diversos temas pra gente tocar no vídeo de hoje. A começar, é claro, pelo sucesso, pelo número de títulos, pela forma como ele chegou e tomou conta do pedaço. E o Jorge Jesus é um treinador que tinha trabalhos muito bons dentro da carreira e é um treinador vitorioso dentro de Portugal também, mas me surpreendeu a forma quase imediata como ele chega e deixa a marca dele. Chega e acaba atingindo um nível muito rápido, quase que imediatamente, com todos os aspectos que são sempre levados em consideração, né? Uma mudança de país que gera uma mudança cultural, por mais que Portugal e Brasil sejam países muito próximos, né? Obviamente por questões históricas, mas me surpreendeu a velocidade como o Flamengo atingiu esse nível. E aí isso já é importante para uma primeira reflexão. A ideia de que atingiu o nível e esse time do Flamengo é imbatível, nunca é, nenhum time é, mas que esse time é muito acima dos demais. Sim e não. Sim no sentido de que, para mim, o time do Flamengo de 2019 foi o melhor time do futebol brasileiro em muito tempo. Dá aí para falar desde o início da era dos pontos corridos, ou desde a virada do século, que dá mais ou menos a mesma época, porque até ali o Brasil tinha times bem fortes, né? Então daria para citar Palmeiras, Corinthians, Vasco no final dos anos 90, na virada do século, como times muito fortes, recheados de grandes jogadores e que atingiram um bom nível também coletivamente, mas de lá para cá, até com as mudanças do cenário econômico mundial, do futebol mundial também, o futebol brasileiro foi ficando cada vez mais para trás no sentido de conseguir ou não competir com as principais ligas. Então vai perdendo jogadores cada vez mais cedo, não consegue manter grandes times por aqui. O Flamengo de 2019 é para mim o melhor em bastante tempo, em todo esse tempo. Claro, daria para citar outros, daria para falar do Cruzeiro, lá de trás, 2003, ou o Cruzeiro bicampeão, depois também brasileiro. Daria para falar do Corinthians, que teve realmente um nível muito alto, coletivamente falando, com o Tite. Daria para falar do São Paulo, que foi tricampeão brasileiro, do Grêmio com o Renato, que atingiu um belo nível também, ou do Inter, campeão de Libertadores também. Então são alguns dos vários bons times que o futebol brasileiro teve nessas 2 décadas. Mas para mim nenhum time atingiu um nível coletivo tão alto com jogadores individualmente tão bons quanto o Flamengo. Nenhum time nesse recorte, obviamente. Então aí já tem um ponto bem importante. Pena no sentido de avaliação do futebol mesmo, de perspectiva e do que esse time apresentava, pena que não durou tanto, porque aí a gente acaba encerrando, não dá pra saber o que vai acontecer daqui pra frente, mas dá pra colocar um ponto de corte na saída do Jorge Jesus. Então a gente tá falando aí de basicamente um ano em que o Flamengo realmente foi o grande time do futebol brasileiro e tem capacidade, tem potencial para continuar sendo, e aí isso já vai trazer outra questão, que é justamente isso. Não é simples essa substituição. Aliás, tem muita gente que tem mandado sugestão de vídeo aqui falando sobre possíveis nomes. Dependendo de quem for aí o escolhido, eu até de repente faço um vídeo aqui sobre estilo de jogo, mas por enquanto tá tudo muito abstrato, né? Tem muito nome surgindo e acho até que tem uma armadilha aí, que é a ideia de ser um português para substituir um português, como se isso fosse a garantia de algum tipo de aproximação de ideias, o que não é. A gente costuma reduzir as coisas a algumas caixinhas, né, alguns blocos na hora de avaliar e de distribuir estilos que não são muito por aí. No Brasil a gente costuma falar o técnico cascudo, veterano, ou o técnico da nova geração, ou o técnico estrangeiro, como se esses fossem os estilos dos técnicos. Isso não diz nada sobre o estilo dos técnicos. Isso só fala sobre a idade ou a nacionalidade, e tem português de todos os estilos, tem brasileiro de todos os estilos, tem técnico novo de todos os estilos no Brasil, assim como técnico mais velho de vários estilos diferentes. Então, esse tipo de rótulo não me agrada. E a gente tem visto vários técnicos de estilos bem diferentes sendo sondados ou especulados, enfim. Ainda não tem nada certo por enquanto, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas o certo é que não é fácil substituir. E aí a gente cai numa outra armadilha, que é a de que se o time vinha voando e vinha sobrando e vinha como o time a ser batido, muito acima dos demais no futebol brasileiro, e isso é verdade, nem por isso é fácil trabalhar com um time muito bom. E o exemplo está no próprio Flamengo. O Flamengo passou por isso antes do Jorge Jesus. Tinha um elenco muito forte, é verdade, ganhou reforços depois, mas ali já está um exemplo de que nem sempre um elenco muito forte vai te gerar um time muito bom, ou um time capaz de mostrar isso dentro de campo. Então essa ideia de que é simples, é fácil, qualquer um, até eu vou lá com esse time e faço dar certo.
Não, muito pelo contrário, é muito desafiador e a gente vê bem mais times recheados de bons jogadores dando errado do que dando certo, no sentido de alcançar ou não o objetivo de ser campeão, até porque campeão, em geral, é só um, né, dentro de cada campeonato. Então, aí já tem uma armadilha também, não simplificar o processo. Então tem a questão de não olhar para o treinador a partir de rótulos vazios e não simplificar um processo que é muito mais complexo do que parece. Aí muita gente vai falar, tem que trazer alguém que vai manter o estilo de jogo. Ok, mas você vai manter até a página 2, porque você não simplesmente vira para o elenco e fala, continua fazendo o que você estava fazendo e continua que está dando muito certo, vai lá e faz isso. O treinador, primeiro que o treinador vai ser contratado pelas ideias que ele tem, e aí é natural que ele queira implementar as ideias dele. E segundo, e mais importante até, para quebrar essa ideia de que é só manter, é que você tem um processo por trás do que acontece dentro de campo. O que acontece no jogo é reflexo do que acontece no treino. E o treino vai condicionar a forma como você vai jogar. E aí já cai em metodologia de treino. Que tipo de treino você aplica, com quais objetivos, com quais especificidades ali, que tipo de jogo você vai querer aplicar. Você está fazendo esse tipo de treino buscando o quê? E cada técnico tem o seu estilo de treino, cada técnico tem os seus objetivos, a sua forma de trabalhar, além de gestão de grupo também, que é igualmente importante. Então não dá para simplesmente achar que um técnico tem que vir para replicar o que o outro estava fazendo. Porque ver o time jogando daquela forma, identificar os aspectos táticos, as qualidades, o que deu muito certo, isso é fácil fazer para qualquer time. Basta você assistir aos jogos e você vai conseguir identificar tudo isso. Só que conseguir replicar aquilo é muito mais complicado, porque você tem que gerir aquele grupo, motivar aquele grupo e executar, condicionar aquele time a jogar da forma que você quer para treinar muito bem, para poder jogar bem, porque você não vai jogar bem se você não está trabalhando isso no dia a dia. Então é bem mais complicado do que esse simples argumento do bota um para continuar fazendo o que estava fazendo. Agora, é evidente que tem um caminho ali. E aí a gente entra numa outra reflexão, porque também é uma marca importante do trabalho do Jorge Jesus. Então eu tô falando sobre diferentes aspectos aqui. Rótulo de treinadores, metodologia de treinamento para isso se refletir dentro de campo, dificuldade para você substituir ou escolher treinadores após um caso de sucesso, o nível altíssimo atingido, o melhor do futebol brasileiro em muito tempo. E aí tem uma outra reflexão mais até no campo tático, que é mostrar que não existe, e aí é algo que sempre foi fato, né? Não é uma novidade, mas é importante como reflexão. Mostrar que não existe uma forma só de jogar, uma forma certa de jogar. E por que eu tô falando isso? Você pode falar, mas o Jorge Jesus joga ofensivamente, e todo mundo sempre defendeu o futebol ofensivo. Ok, e eu nem sou contra o futebol defensivo, não. Eu sempre falo aqui que não tem jeito certo. Todas as estratégias são válidas e você pode executar bem ou mal. Você pode executar super bem o estilo defensivo, isso é ótimo. Você pode se propor a fazer um jogo ofensivo e fazer pessimamente, e a execução vai ser ruim. Logo, você vai apontar erros, problemas. Então todo estilo vai poder ser analisado conforme a execução daquilo, mas sempre compreendendo quais são as ideias e objetivos por trás disso, né? Mas mesmo na forma de atacar ou de defender, você tem diferentes maneiras diferentes de fazer isso, com diferentes princípios também. Então, no caso do Jorge Jesus, o que é legal aí? É mostrar que, ao contrário de algumas das ideias que ficaram muito presentes por uma influência natural ao longo dessa última década, não existe só uma forma certa de atacar, no sentido de que você não precisa atacar como o Guardiola ataca, que é a grande referência da atual geração, da atualidade no futebol, porque o Guardiola está aí influenciando o futebol há uma década. E há uma década a gente enxerga o jeito dele jogar como o mais capaz de se impor e condicionar adversários, de empurrar os adversários contra a parede, porque realmente tem muita coisa sendo muito bem feita e ele é o técnico mais influente do futebol mundial nessa última década, indiscutivelmente. Só que a grande questão aí o Guardiola tem o estilo dele, e esse estilo parte de alguns princípios, como você distribuir, já criar ali predisposições, né, de posicionamento. Você vai ter jogadores que vão ocupar determinadas faixas de campo, porque tem objetivos por trás disso. Você vai tentar abrir o campo com os jogadores, pode ser um lateral, ala, ponta. Você vai escolher quem vai te dar essa amplitude para abrir a defesa adversária, porque ao abrir a defesa adversária, você cria espaços entre os jogadores para infiltrar. Isso tudo é muito interessante, conceitualmente e na execução também. Agora, não é a única forma de você atacar. E o Jorge Jesus, por exemplo, já ataca de uma outra forma. Também é um time extremamente agressivo, também é um time que vai pressionar, que vai roubar a bola, que vai sufocar o adversário para ficar com a bola e se impor a partir disso, então vai ocupar o campo de ataque. Mas na hora de atacar já é diferente. Você já vê uma aproximação muito maior entre as peças, uma liberdade entre esses jogadores, o que pode combinar mais ou menos com cada elenco, mas que no Flamengo deu super certo, ter essa aproximação das peças, ter essa liberdade para que o time
tenha, por exemplo, um Everton Ribeiro flutuando a partir da direita para trabalhar por dentro, então ele se aproxima do Gerson na armação, o Arrascaeta faz o mesmo do outro lado, aí o time que permite dois atacantes que se completam, um entra o tempo inteiro em profundidade, o outro cai pela ponta, mas também está por dentro, então você não tem espaços pré-determinados para os jogadores. Esses espaços podem potencializar ou limitar o rendimento de um jogador. Vai do treinador, de como ele vai entender, quais são as características de cada jogador, de como as ideias dele se encaixam ou não para cada elenco. E isso tudo é muito fascinante, porque, de novo, não tem certo ou errado. Mas aí a gente cai numa outra questão que também é muito interessante. Não subestimar a capacidade de um trabalho e de um treinador de potencializar peças. E aí está uma das maiores virtudes que qualquer treinador pode ter, seja ele com o estilo que for. Você transformar jogadores que são tidos como medianos em jogadores acima da média. Em jogadores que se destacam, que atingem um outro nível, que conseguem jogar muita bola. E a gente viu isso acontecer no Flamengo. Inclusive com jogadores que já eram dados como carta fora do baralho, como caso perdido, como o William Arão, por exemplo, fazendo uma função diferente, ou seja, tem aí uma percepção tática de trazer o jogador para uma outra forma de jogar, e o Jorge Jesus fez isso algumas vezes em Portugal com outros jogadores que cresceram muito, mudando de posição e de função também. E tem também como o coletivo, o todo, tá tão coordenado, funciona tão bem, que as peças tendem a crescer. Então tudo isso foi marca do Jorge Jesus nesse trabalho no Flamengo. É impressionante, né? Porque em tão pouco tempo a gente consegue elencar tantas características, tantas virtudes e tantas reflexões também para a gente fazer em relação à marca que esse time gera, que esse time deixa, né? Como eu disse antes, infelizmente, do ponto de vista de bola mesmo, de avaliação de jogo e de qualidade para o futebol brasileiro, esse trabalho foi abreviado. E aí é uma opção dele, e que também gera uma outra reflexão, que talvez seja a reflexão final, a de que, por maior que seja o nível econômico, a capacidade financeira que o Flamengo atingiu diante dessa reestruturação, dessa reformulação que o Flamengo passou ao longo da década, de olhar para dentro da casa, reorganizar as contas, mudar o seu nível, primeiro, de credibilidade, depois, os dois caminham juntos, né, na verdade, o nível financeiro, os problemas financeiros, a credibilidade, para a partir daí colher frutos depois e poder fazer contratações maiores, poder criar um elenco maior e ter uma ambição maior. Isso, sem dúvida nenhuma, o Flamengo atingiu um nível muito alto e vai seguir sendo, pelo menos nos próximos meses ou anos aí, um clube com uma condição financeira superior. Se vai continuar sendo um time muito superior aos demais, a gente vai ter que esperar, porque essa sucessão nunca é simples, nunca é fácil. Mas a reflexão final, para mim, não é nem essa, é a outra, é a do choque de realidade. De que por mais que um clube dentro do futebol brasileiro, e olha que a gente está falando do clube de maior torcida, ou seja, de maior potencial de retorno econômico também, de maior potencial de retorno no sentido de marketing também, como consequência do tamanho da sua torcida, da grandeza do clube, de estar presente em todas as regiões do país também, de ter hoje um elenco muito forte, de vir de título em basicamente tudo que tem disputado. Então tudo isso é muito bom, mas o choque de realidade está onde? Em que isso não torna o clube o clube que está acima do bem e do mal no mundo inteiro. Não é essa a realidade. Então aí você tem um treinador que tem a relação dele com o país, obviamente, tem a relação dele com o clube onde ele trabalhou e fez muito sucesso, e isso, sim, vai acontecer de isso atrair mais, disso ser mais atrativo para determinado profissional do que ficar no Brasil, do que ficar no Flamengo, por N motivos. Então eu acho que dá para entender esse tipo de decisão e também serve para manter o pé no chão, no sentido de que, sim, o Flamengo de 2019 nadou de braçada no futebol brasileiro e conseguiu o título de Libertadores também, ou seja, se destacou também no futebol sul-americano. Mas nem por isso o Flamengo está no nível dos grandes mundiais, no sentido de capacidade para atrair, porque aí não é culpa do Flamengo, é culpa de um contexto em que os melhores nem sempre vão olhar para a América do Sul como objetivo, como destino final. A realidade é de uma disparidade que continua grande. O Flamengo pode ter sido um ponto fora da curva dentro do período de Jorge Jesus para conseguir achatar um pouquinho essa diferença, para conseguir mostrar que é possível competir com clubes importantes da Europa. Mas na hora de olhar para objetivos, para o que atrai um jogador, para ambição, para grandiosidade mesmo do que é cada liga,
olhar para um campeonato europeu ainda significa olhar para um nível superior. Então é importante isso, até para manter o pé no chão e continuar nesse caminho, nessa tentativa de caminhada e não embarcar numa soberba no sentido de já estamos acima do bem e do mal, já é o clube que está competindo na realidade europeia, porque não é, e porque a realidade do futebol brasileiro e do continente também sempre vai manter essa diferença, por mais que o clube se esforce e consiga reduzir pontualmente essa questão nos embates diretos. E aí você poderia até citar a questão de Mundial de Clubes e tudo. Embora eu nem ache que o Mundial de Clubes seja exatamente o lugar, o termômetro para você avaliar essa diferença ou não entre campeonatos, porque ali você pega um componente de cada lado para fazer um confronto. Mas não vou nem entrar nessa discussão aqui. É muito mais a reflexão sobre ter o pé no chão e ter um choque de realidade, porque estar como o maior do Brasil em condição financeira, em capacidade técnica, não te coloca necessariamente a ponto de bater de frente e conseguir tirar gente do futebol europeu. Mas nada disso apaga, obviamente, tudo que foi falado antes. Tem muita coisa muito positiva dentro dessa passagem e acho até que é pequeno do ponto de vista do clube arrumar birra com o Benfica, com o clube. É importante compreender até como uma questão de grandeza, de entender que teve uma outra proposta, teve uma outra realidade, o técnico quis, ok, bola pra frente, gratidão ao que o técnico fez e tentar fazer uma boa escolha pro próximo. Não me agrada muito esse jogo de se sentir ofendido por uma decisão pessoal do treinador ou de qualquer um que fosse. Enfim, quero saber de vocês aqui nos comentários. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.